do método de estudo bíblico, nós vimos que o método tem 5 passos. Quais são os 5 passos? Isso, mas a maioria não falou nada, hein? Vamos ver. Vamos ver se todos aí se lembram aí. Tem que ver no caderno, porque não decoraram. Então vai lá. A frase que eu ditei: oramos para observar. Repita tudo. Oramos para observar. Nós estamos agora já no segundo passo, que é a observação. Eu falei que a observação tem alguns pontos. O primeiro ponto eu coloquei em latim aqui, a Lectio Divina, que é... O que é a Lectio Divina? É a leitura? A leitura diária da Bíblia, tá? A leitura diária da Bíblia, a leitura diária da Palavra de Deus. Semana passada eu distribuí aí um folheto, né? Que o Luciano preparou para nós. Quem não estava aí a semana passada, pega com algum... Acabou, viu? Pega com algum colega aí. Pega com algum irmão aí para tirar uma xerox para você. E o Luciano conseguiu organizar ali uma leitura bíblica a cada 3 meses da Bíblia toda. Não é isso, Luciano? A cada 3 meses... Ele fez um esquema de leitura bíblica, leitura de toda a Bíblia a cada 3 meses. Se você conseguir seguir aquele esquema, você vai estar lendo a Bíblia 4 vezes por ano. Ó, beleza, vai aumentar bem aí a sua... Né? Vai tirar o pé da lama aí, da lama do fracasso de leitura bíblica. Depois, quem não pegou, pega com algum colega, pega com algum irmão aí, tá? Emprestado, né? Emprestado para você tirar xerox. Então... Primeiro passo, então, é ler a Bíblia. Eu comentei com vocês, tem gente que fica lendo a Bíblia e fala assim: pastor, eu não consigo ler a Bíblia toda, porque eu começo a ler, aí eu começo a ler um texto bíblico, aí tem alguma coisa que me chama a atenção e eu paro. Aí eu não consigo mais ler e avante, porque eu fico meditando ali onde eu parei. É errado fazer isso. Está fazendo isso? É uma didática errada, não presta. Você não pode interromper a sua leitura, tem que continuar a sua leitura. Você está lendo, alguma coisa chamou a sua atenção, anota. Tá? Faz parte de método de estudo bíblico, nunca mais ler a Bíblia sem estar com alguma coisa para anotar, sem um caderno de anotação, ou um notebook, ou seja lá o que, onde for que você vai anotar. Você está lendo um texto bíblico, alguma coisa chamou sua atenção, anote o versículo para você voltar aí depois que acabar a sua leitura. Não pare a leitura para ficar meditando aí. Anote e continue a sua leitura. Vai ter mais coisas que vai chamar a atenção. Anota e continua a leitura. Vai anotando e continua a leitura. Terminou a leitura, agora que eu terminei a minha leitura do dia, você tem que ter uma agenda, viu? Uma agenda de leitura bíblica. Monte. Você pode montar uma agenda de leitura bíblica. A folha que nós distribuímos a semana passada já é uma agenda para cada dia, e fica uns 12 capítulos mais ou menos, não é muito. Uma dúzia de capítulos por dia não é muita coisa. Tá? Para você ler a Bíblia toda em 3 meses. Então faça uma agenda e cada dia cumpra essa agenda. À medida que está lendo, alguma coisa chamou a atenção, anote para você voltar nela depois da leitura, e não interrompa a leitura para ficar meditando, porque é a leitura de toda a Bíblia que vai iluminar você para entender cada parte da Bíblia que te chamar a atenção. É o conhecimento de toda a Bíblia. Se você deixa de ler a Bíblia, até aquilo que chamou sua atenção você não vai entender direito.
Você não vai ter elementos para meditar naquilo que te chamou a atenção, porque você parou a leitura, na qual você iria adquirir mais luz para entender aquilo que te chamou mais atenção naquele texto. Todo mundo entendeu isso? Muito bem. Então, a leitura é importante. A leitura tem que ser leitura sempre constante de toda a palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse. Segundo ponto da observação é o material geral. Diga, material geral. Começamos a semana passada, vamos terminar hoje aqui, tá? Você tem 5 pontos, né? Eu passei só 3. 5 materiais. O material geral que você encontra na Bíblia. À medida que você estiver lendo a palavra de Deus, você vai identificando, opa, aqui tem um material biográfico, aqui tem um personagem fulano de tal, anota o que o texto que você está lendo fala sobre ele. Aqui tem um momento da história, um momento histórico que aconteceu e a Bíblia está relatando. Ah, esse evento aconteceu em tal lugar aí, o material geográfico. Aconteceu no vale, tá? Foi num vale que Jacó se encontrou-se lá com um anjo. Que lugar foi esse? No Vale do Jaboque. O Vale do Jaboque. O Jaboque era um pequeno ribeiro que desaguava no Rio Jordão. E no vale, passava por um vale. O Vale do Jaboque foi ali naquele lugar, material geográfico, foi ali naquele lugar que Jacó teve um encontro ali com o anjo e lutou com o anjo e saiu mancando dali. E dali foi que mudou o nome dele de Jacó para Israel. Então, dentro desse material geral, você vai encontrar material biográfico, material histórico, material geográfico, e o quarto agora é o material cronológico. Material cronológico. O que é cronológico? Tem a ver com o quê? Isso, tem a ver com o tempo. Cronos em grego é tempo. O material cronológico, ou seja, estes personagens do material biográfico fizeram parte da história num determinado lugar, né? E num determinado período de tempo desta história. Num determinado período de tempo dessa história. Por exemplo, primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, Deus mandou Samuel ir na casa de Jessé e ungir um dos seus filhos como rei. Porque o rei Saul já havia desagradado a Deus e Deus não queria mais Saul como rei. Por isso ele tirou a unção de Saul, ele tirou o Espírito Santo de Saul e mandou que os demônios entrassem nele. Saul passou a ser um homem possesso, um homem possuído por demônios. E Samuel foi na casa de Jessé e ungiu lá como rei Davi. Amém? Ungiu lá como rei Davi. Depois que Davi foi ungido rei, ele ainda teve que esperar quase 40 anos. Olha, isso aqui é material cronológico. Quase 40 anos até ele se assentar de fato no trono de Israel para ser o rei de Israel. Ele já tinha sido ungido rei lá no capítulo 16, quando ele ainda era um menino que ficava lá no curral cuidando das ovelhas, cuidando do gado miúdo do seu pai.
E Deus mandou chamar ele lá. Te tirei de trás da malhada, né? De trás do rebanho, e te fiz o rei de Israel. Deus, diante de Deus, Davi já era o rei. Mas quem estava ainda sentado no trono era Saul. E Saul reinou 40 anos. Sabe o que é 40 anos? 40 anos, 4 décadas. Davi já não era ungido por Deus? O rei? O Espírito Santo já não tinha sido tirado de Saul? Não eram demônios que estavam lá agindo em Saul? Davi não podia chegar lá e matar o Saul e tirar ele e tomar o lugar dele no trono? Vamos dizer uma linguagem bem popular e bem brasileira aqui nos últimos anos. Davi não podia ter dado um impeachment em Saul? Por que ele não fez isso? Porque ele entendeu que se Deus colocou primeiro Saul no trono, ele tinha que esperar até Deus tirar Saul do trono. Em Daniel está escrito que Deus é quem estabelece reis e Deus é que derruba reis. Davi teve chances de dar um golpe de estado em Saul, matando o rei quando encontrou ele sozinho lá na caverna. Teve chance de cravá-lo com uma lança. E mesmo ele Saul sendo um homem possesso, estando possuído por demônios, Davi falou assim: eu não vou levantar a minha mão contra o ungido de Deus. Mesmo que a unção não estava mais em Saul. Davi não levantou a mão. Davi não deu um golpe de estado. Davi esperou: Senhor, o Senhor já me ungiu rei. Diante do Senhor, eu já sou o rei. Agora eu vou assumir o trono quando o Senhor quiser. Ele esperou o momento, tá? Isso é cronologia. Ele esperou que se passasse o tempo que fosse necessário para passar, para que se cumprisse aquilo para o qual Deus o havia chamado. E aí esperou. Saul reinou 40 anos. Durante 40 anos, o homem mais poderoso de Israel, o rei Saul, usou todas as suas forças para matar um inimigo pessoal que ele tinha, que era Davi, por causa de uma inveja que ele teve. Quando todo mundo cantava, Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares. Quando isso chegou no ouvido de Saul, o que é? Saul matou só 10 milhares? E Davi 10 milhares? E se encheu de inveja. Inveja é uma das maneiras de dar lugar ao diabo. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Ter inveja é dar lugar ao diabo. O diabo entrou pela inveja de Saul, que Saul teve de Davi. Um abismo chama outro. A inveja virou ódio. O ódio virou ódio mortal. O homem mais poderoso usando as forças armadas do país para perseguir um homem, Davi. Só que esse homem estava cheio do Espírito Santo e dizia, Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o protetor de minha vida, diante de quem eu tremerei? Ainda que um exército se acampe contra mim, não temerá o meu coração. Ainda que se trave contra mim a guerra, ainda assim eu terei confiança. E Davi viveu assim, nessa confiança, debaixo de perseguição, tendo que fugir
tendo que se humilhar, tendo que passar por fome. Davi e a turma dele um dia teve tanta fome que entrou lá no tabernáculo e comeu os pães da proposição que era só permitido aos sacerdotes comerem. E Davi comeu e não caiu sobre ele nenhuma maldição, porque ele estava matando a sua fome, e Deus concedeu a ele comer dos pães consagrados. Davi, num determinado lugar, teve que se fingir de doido para não ser morto. Se fingiu de doido, começou a babar pela boca, assim, para se fingir. Esse não é Davi, não, esse é um doido que está aí no caminho. Tantas coisas Davi teve que passar, sendo já ungido de Deus, sendo já diante de Deus. Ele, diante de Deus, era o rei de Israel. Mas ele entendeu que ainda não tinha chegado o tempo, olha a cronologia, não tinha chegado ainda o tempo dele se sentar no trono. Então ele respeitou esse tempo e respeitou aquele que estava lá no trono, mesmo que ele fosse um possuído pelo diabo. Mas Davi o respeitou, porque ele vai ficar lá até Deus tirar ele de lá. Eu só vou sentar lá quando Deus me colocar sentado lá. Está vendo como agem as pessoas de Deus? Entenderam a cronologia aí, um pouco do material cronológico da Bíblia? Nós vimos no material geográfico, eu falei para vocês aí, por isso que nas Bíblias tem mapas. Vocês viram aí as viagens de Paulo. Quando você vê o mapa das viagens de Paulo, por onde que Paulo foi, né, viajar, naquela época, né, que não tinha avião, não tinha ônibus, não tinha automóvel, não tinha estradas asfaltadas. Se era por terra, era cavalo, carruagem, carroça, a pé. E se era pela água, é navios, né? Navios, não navios como os que tem hoje aí, motorizados, não, navios aí com, né, a moda antiga, né, com velas levado pelo vento, ou remos, nas galés, pessoas remando. Eram viagens cansativas e eram viagens que demoravam, tá? Não, a primeira viagem de Paulo, né, foi viajar um fim de semana, voltou no outro. Não foi bem assim que aconteceu, não. As viagens de Paulo duravam anos, tá? Material cronológico, tem que enxergar esse material aí quando lê o livro de Atos e saber exatamente esse material cronológico. Da conversão de Paulo, que foi em Atos capítulo 9, até Barnabé buscar Paulo de volta em Tarso e trazer para ajudá-lo a pastorear a igreja de Antioquia da Síria, em Atos capítulo 11, de Atos capítulo 9 para Atos capítulo 11, tem uma cronologia de 13 anos. E depois desses 13 anos, Paulo ficou servindo como uma espécie de pastor auxiliar, pastor coadjuvante de Barnabé em Antioquia da Síria por mais 3 anos. A primeira viagem missionária de Paulo pregando, ele saiu também junto com Barnabé em Atos capítulo 13. Portanto, do capítulo 9 de Atos, a conversão de Paulo, até a primeira vez que ele saiu para oficialmente pregar o evangelho, durou um espaço de 13 anos. De Atos 9 a Atos 13, nós temos 13 anos. Não existe esse negócio da pessoa converteu hoje e já está pregando por aí amanhã. Não existe isso não, amados. Paulo tentou fazer isso.
Ele quis começar a pregar lá em Damasco, não deu certo, ninguém converteu, ele só arrumou confusão e ainda quiseram matá-lo. Tiveram que descer Paulo pela muralha, dentro de um cesto, para ele não sair pelo portão principal da cidade de Damasco. E aí ele foi levado para Jerusalém. Em Jerusalém, quando ele chegou, virou um burburinho, ninguém queria recebê-lo, todo mundo tinha medo dele. Aí Barnabé foi lá conversar com ele e viu que verdadeiramente o Senhor Jesus tinha aparecido para ele. E Barnabé então o trouxe agora como um homem convertido, o apresentou à igreja de Jerusalém, o apresentou aos apóstolos, e Saulo ficou tranquilo ali um pouquinho na igreja de Jerusalém. Um pouquinho que ele ficou tranquilo na igreja de Jerusalém, ele já quis começar a pregar em Jerusalém. Ninguém converteu nessa pregação, começou a trazer problemas para a igreja e gente querendo matá-lo. Os apóstolos reuniram, pegaram Paulo, falaram: Paulo, nós temos um presentinho para você aqui, ó, uma passagem só de ida para você ir para a sua casa e ficar lá bem quietinho na sua casa. Aí Saulo, os apóstolos acompanharam de Jerusalém, tá? De Jerusalém, cerca de 80 quilômetros, acompanharam Paulo até Cesareia de Filipe, que fica às margens do mar Mediterrâneo, onde havia o porto, para ter certeza que ele embarcou no navio para Tarso. Quando o navio foi, eles viram que não dava mais para pular do navio, tiveram certeza que Paulo foi embora. O versículo seguinte diz: a partir de então, a igreja gozava de paz por toda a Judéia e Jerusalém. Esse recém-convertido aí, querendo dar uma de pregador, não dá certo. Recém-convertido tem que sentar e aprender Bíblia, aprender palavra de Deus. E foi para isso que Paulo foi mandado para a casa dele, para ficar estudando Bíblia lá, sabe quanto tempo? 10 anos. 10 anos. Paulo ficou quietinho, sem fazer nenhum movimento, parado lá na casa dele, em Tarso, na Cilícia. E aí, 10 anos. Durante esses 10 anos, ele não se revoltou, ele não abriu uma igreja lá em Tarso, ele não fez nenhum discípulo, ele não quis ficar pregando para ninguém lá. Ele ficou meditando. Ele ficou estudando Bíblia, que ele já conhecia muito bem o Antigo Testamento. Ele ficou meditando, orando ao Senhor. No capítulo 11 de Atos, 10 anos depois, olha o material cronológico. No capítulo 11 de Atos, a igreja de Antioquia da Síria cresceu. E muitos gentios, gente que não era de Israel, se convertiam a Cristo Jesus. Os apóstolos mandaram para lá Barnabé para pastorear aquela igreja. Um homem de Deus foi lá pastorear aquela igreja. Barnabé chegou lá, assumiu a igreja como pastor e falou: agora vocês ficam aqui um pouquinho, tá? Que eu vou até ali buscar um amigo. E Barnabé viajou de Antioquia da Síria até Tarso, na Cilícia, e diz o texto bíblico: e achou Saulo em sua casa. Ele achou Saulo porque ele ficou lá bem quietinho, meditando na palavra de Deus. Saulo, vem comigo agora. E vamos trabalhar junto numa igreja ali, em Antioquia, na Síria. Por 3 anos ficou ali, trabalhando com Barnabé. Aí, no capítulo 13, eles estavam lá num belo dia, numa reunião da igreja de Antioquia, e o Espírito Santo falou com eles lá no meio da congregação: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho destinado. Então eles, jejuando, impondo as mãos, os enviaram.
Foi por isso que Paulo depois, quando escreveu, anos depois, quando escreveu a carta aos Romanos, ele falou assim, ó, como pregarão se não forem enviados? Por que ele escreveu isso com autoridade? Porque isso aconteceu com ele. Porque enquanto ele não foi enviado, porque só pode ser enviado alguém que foi preparado, enquanto ele não foi enviado, ele não podia sair por aí como um aventureiro pregando, não. Jesus quer que pregue o Evangelho, mas para pregar o Evangelho tem que ser preparado para pregar o Evangelho. Tem que ter conhecimento pleno da palavra de Deus e dos propósitos de Deus para pregar o Evangelho. Não é um trabalho de aventureiro. Paulo entendeu isso na sua pele. E depois de 13 anos de convertido, é que ele saiu na primeira viagem. Mas na primeira viagem, se você ler Atos capítulo 13, você vai ver que ele ainda saiu debaixo da liderança de Barnabé. Barnabé falou primeiro assim para Saulo: Saulo, vamos primeiro começar a evangelizar ali na minha casa. A minha casa é a ilha de Chipre. Barnabé era um cipriota, né? Da ilha de Chipre, no mar Mediterrâneo. E eles então aportaram ali, né, na ilha de Chipre, e foram passando pela ilha de Chipre, pregando o Evangelho. E quem estava na liderança não era Paulo, era Barnabé. Aí até que eles estavam evangelizando um procônsul lá da ilha, lá na ilha de Chipre, evangelizando um procônsul, uma autoridade chamada Sérgio Paulo, e enquanto pregava para ele, esse procônsul tinha um amigo falso lá, que era um mago, um mágico, um bruxo, chamado Bar Jesus, um bruxo lá, né? E esse bruxo ficava atrapalhando o procônsul de ouvir a palavra. Aí diz lá Atos 13 que Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, repreendeu o bruxo, o Elimas, o mago lá, chamado Bar Jesus, repreendeu o bruxo e aconteceu ali o primeiro milagre no ministério de Paulo, que, né, foi deixar o homem cego. O homem ficou cego. E o procônsul viu esse sinal e converteu-se a Jesus. E dali por diante, a gente vê que Barnabé deu espaço para que Saulo de Tarso, que agora era o apóstolo Paulo, pregasse o Evangelho, e Barnabé ficava só ali dando um apoio por detrás, só intercedendo. Barnabé ficava só na intercessão enquanto Paulo pregava. Aí eles continuaram viajando. Paulo pregou em Antioquia da Pisídia, na região da Frígia, da Panfilha, da Galácia, tudo ali Paulo pregando. Num determinado lugar, Paulo viu um homem aleijado enquanto Paulo pregava. Por isso que Paulo falou assim: a fé vem pelo ouvir a pregação. Enquanto aquele homem ouvia a pregação, Paulo viu pelo Espírito de Deus que ele tinha fé para ser curado, e Paulo disse para ele: levanta-te, fica em pé sobre os teus pés aí. E aquele homem levantou, e todo mundo naquela região acharam que Paulo e Barnabé eram deuses em figura de homens que desceram ali. Chamavam Barnabé de Zeus, o principal dos deuses gregos, e chamavam a Paulo de Hermes, porque Hermes era o deus da palavra, o deus grego que significa o deus da palavra, porque Paulo era o portador da palavra. E quiseram matar novilhos ali, sacrificando para eles. Paulo e Barnabé rasgaram as vestes, pularam no meio deles: nós somos homens como vocês, estamos aqui pregando para que vocês larguem essas idolatrias e se convertam ao Deus verdadeiro. Quando eles viram que eles não aceitavam a adoração deles, apedrejaram Paulo, e Paulo foi arrastado para fora da cidade como morto. Mas os crentes, os discípulos que estavam por ali junto com Barnabé, cercaram Paulo lá fora da cidade, e Paulo se levantou.
Para mim ali foi uma ressurreição. Paulo tinha morrido e foi ressuscitado. E voltou para a cidade e continuou pregando o evangelho. Dá para entender como tudo isso levava tempo? É um material cronológico. Não adianta você ler na Bíblia assim, esse aqui foi um fim de semana. Não, senhor. Essas coisas passaram anos, tá? Então, o material cronológico aí é um desses materiais gerais. Continuando agora eu vou passar um tracinho aqui, ó. Vou fazer faz de conta que a gente pega esses 4 materiais que nós já demos aí e vamos somá-los. Vamos fazer uma conta de soma aqui. O material biográfico mais o material histórico mais o material geográfico mais o material cronológico é igual ao último material que eu vou colocar aqui, que é o mais importante de todos, tá? O último material aqui é o material ideológico. O material ideológico. Mais importante do que as biografias, a história, a geografia, a cronologia, mais importantes são as ideias, os pensamentos, os temas, as doutrinas, as verdades que estão o tempo todo aqui, ó, fluindo para nós aqui das Escrituras. O que é o material ideológico? Né? O material ideológico, ideias, pensamentos, doutrinas, temas, verdades, etc. Que estão o tempo todo aí, fluindo de todo o contexto da Bíblia Sagrada. Essas verdades fluem aí da Bíblia Sagrada enquanto estamos lendo. Ótimo, eu tenho os dados biográficos deste personagem, mas dentro desses dados biográficos, o que Deus está falando comigo? O que Deus está me ensinando com isso? Eu tenho os dados históricos, dos eventos históricos aqui. Ok, isso é história. Mas dentro dessa história, que mensagens, tá? Põe aí, ó. Que mensagens Deus está transmitindo para todos nós? Eu estou vendo esse material geográfico, mas dentro de toda essa geografia aí, nesses locais onde as coisas estão acontecendo, quais são as mensagens? Tudo isso é um material ideológico. Quais são as mensagens que Deus está falando através disso? Eu estou entendendo essa cronologia, esse material cronológico, mas dentro desse material, o que Deus está falando comigo aqui? Tá? O material ideológico é o principal material geral. Eu dei um exemplo para vocês de material ideológico hoje, como? No Salmo 91, versículo 1. Eu peguei o Salmo 91, versículo 1, e trouxe para vocês o material ideológico dentro desse versículo. Por isso analisamos o verbo habitar, o verbo descansar, analisamos expressões esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, e assim por diante. E daí tiramos porque daí estão fluindo para nós todas essas ideias, todos esses pensamentos, todas essas verdades, todos esses temas. E é isso que nos alimenta, é isso que nos deixa maravilhados, isso que nos faz abrir os olhos para enxergar essas coisas tão tremendas que o nosso Deus revela para nós. Glória a Deus. Então, quando você estiver lendo a Bíblia, você tem que estar escrevendo aí, detectando todo o material geral. Diga os 5.
Muito bem, agora vamos para o próximo ponto do segundo passo, tá? Primeiro ponto, a Lectio Divina, a leitura diária de toda a Palavra de Deus. Segundo ponto, diga, material geral. Terceiro ponto, material específico. Material específico. Depois dos 2 pontos ali, escreva o que eu vou ditar para você agora aí, tá? Material específico. 2 pontos. É o material encontrado de modo particular, é o material encontrado de modo particular em cada livro, é o material encontrado de modo particular em cada livro, vírgula, epístola ou capítulo. Livro, epístola ou capítulo. Ponto. Pôs um ponto? Põe um ponto aí e continua, que eu vou continuar ditando agora. Todo mundo conseguiu escrever? A maneira de detectar este material, escreva. A maneira de detectar este material. A maneira de detectar este material é a criação. A maneira de detectar este material é a criação de títulos. A criação de títulos que definam ou resumam, títulos que definam ou resumam este material. Ponto. Isso aí é a parte teórica, daqui a pouco nós vamos fazer a prática, tá bom? Então, coloque aí agora um subtítulo, coloque aí, ó. Características dos títulos. Características dos títulos. Nós vamos aprender a criar títulos, ok? Vocês já viram que nas Bíblias aí, todas as Bíblias de hoje em dia, tem títulos? Já viram aí que tem títulos aí? Tem títulos aí em todas as Bíblias? Às vezes, no início de um capítulo tem um título, no meio do capítulo já tem outro título. Já viram isso aí? Esses títulos aí? Já viram? De hoje em diante, ignorem-os. O que vocês vão fazer com esses títulos? Ignore-os. De hoje em diante, você vai aprender a criar seus próprios títulos. Você não vai mais confiar nesses títulos que já vêm prontos na Bíblia. Você vai começar a criar títulos. Características desses títulos. Como devem ser esses títulos? Ok? Vamos ver agora como devem ser esses títulos. Primeira característica, escreva aí. Primeira característica, simples. O título que você vai criar tem que ser um título simples e não complicado. Tá? Não tem que criar nenhum título complicado. Tem que criar um título o mais simples que você puder criar, que você puder pensar. Ok? Segunda característica.
pequeno. O título tem que ser pequeno, não um título grande. Não precisa ser um título assim que é uma frase. Não. Títulos, quanto menor for o título, melhor. Os melhores títulos têm uma só palavra. Se não der para dar uma palavra, põe 2 palavras. Se não der para pôr 2, põe 3. Mas nunca passe de 3. 3 palavras é o máximo para cada título, ok? Cada título que você der. Terceiro item, né? Terceira característica, pessoal. O título é pessoal. Você não vai criar títulos para os outros. Foi o que o pessoal das Bíblias aí fizeram. Criaram títulos para vender Bíblia para os outros. Você não vai criar títulos para os outros. É títulos para você mesmo entender direito o que esse livro, essa carta ou esse capítulo está falando. Para você, é pessoal. Entenderam? E a última característica, quarta característica, o título tem que ser fácil de memorizar. O título tem que ser fácil de memorizar. Para que você memorize o que tem aí nesse livro, o que tem aí nessa epístola, ou o que tem aí neste capítulo. Ok? Beleza? Vamos fazer um exercício. É fazendo um exercício que a gente aprende. Como nós não temos muito tempo, é uma pena isso, vamos fazer um exercício numa epístola bem pequena. Pega a epístola de Paulo a Tito, que vem aí antes de Filemão. Depois de Timóteo, depois de 1 e 2 Timóteo, você tem a epístola de Tito. Ela tem 3 capítulos, não é isso? Ela tem 3 capítulos? Ela tem 3 capítulos. Olha o que vai acontecer. Antes de trabalharmos, faça aí no seu caderno assim, ó, escreva aí, ó, Tito, e coloque assim um sinalzinho aqui, ó, tá? E deixa um espaço aqui, ó. Tito. Aí coloca número 1, que refere ao primeiro capítulo, número 2, que se refere ao segundo capítulo, e número 3, que se refere ao terceiro capítulo. Ok? Eu vou ler, aliás, vamos ler juntos, tá? Vocês vão ler comigo, nós vamos ler juntos, aproveitando, estamos nos alimentando da palavra de Deus, tá? Quem não leu Bíblia hoje, então já vai ler. Agora Tito, vai ler uma carta inteirinha, a carta de Paulo a Tito. Vamos nos alimentar da palavra de Deus aqui em Tito, vamos ler juntos, só que pense, vai fazer o seguinte, ó, presta atenção. Presta atenção. Enquanto nós estivermos lendo o primeiro capítulo, você vai, ao mesmo tempo que você vai ler, você vai pensar, pense em que título você daria para o capítulo 1. E você vai escrever aí no número 1, na frente do número 1, o título. Só depois que a gente acabar de ler, e eu vou dar mais um minutinho para você pensar, e eu disser assim, escreva. Aí você escreve o seu título, tá bom? Entendeu? Aí depois a gente vai ler o 2, a mesma coisa, depois a gente vai ler o 3, a mesma coisa, e só depois que a gente ler os 3 capítulos, e que tiver dado um título para cada capítulo, é que você vai dar um título também para a epístola toda. Ok? Difícil? Difícil? Trabalhoso? Complicado? Chato? Eu acho ótimo. Eu já fiz isso aqui com a Bíblia toda, com 66 livros. Viu? Isso aqui que eu estou falando, ensinando para vocês, eu já fiz isso aqui com a Bíblia todinha. Na minha está tudo pronto aqui no meu computador aqui.
Todos os títulos. Tudo. Já fiz com Isaías, eu estou fazendo com vocês com Tito. Isaías são 66 capítulos, tem que ter 66 títulos. Já fiz com os Salmos, ó. Já dei uns 150 títulos, um título para cada um dos Salmos. O meu título aqui para o livro dos Salmos é Salmodiai, uma palavra só, Salmodiai é o meu título. É por isso que eu coloco para vocês aqui, sempre tem títulos, tá vendo? Esses títulos, é assim que a gente aprende a fazer, tá? É assim que a gente aprende a fazer esses títulos. Primeiro título, então, vamos ao capítulo 1, tá? Vocês vão ler comigo. Enquanto vocês leem comigo, vão pensando que título você daria. Esse título tem que ser simples, pequeno, pessoal e fácil de memorizar. Ok? Apostos? Então, juntos agora. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre preguiçosos, mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Primeiro capítulo, amém? Pensa mais um pouquinho, pensa aí, pensa assim, ó. Que título que eu dou para esse capítulo? Dá uma olhadinha aí no texto, faz o que você quiser, pensa primeiro.
Pensa primeiro e depois dá o título, ok? Quando eu falar para você dar o título, você escreva. Pronto, pode escrever. Pode escrever o seu título. Você está começando a criar, acho que é o primeiro título na sua vida. Você está criando aí dentro da Bíblia. É o primeiro? É o primeiro? A maioria é o primeiro, né? Então, coloque aí, na frente, número 1. Um título simples, pequeno, pessoal e fácil de memorizar. Tá? Pronto? Agora vamos ler o capítulo 2. A mesma coisa. Enquanto nós lemos, pense que título você poderia dar para esse capítulo 2. Juntos. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Pense, não escreva ainda, pense qual título você daria para o capítulo 2. Daqui a pouco você vai escrever aqui, na frente do 2. Pode escrever o título que você dá aí para o capítulo 2. Ok? Todo mundo escreveu? Um título simples, pequeno, pessoal e fácil de você memorizar. Tá vendo como é rápido? Ó? Fazer isso? Só falta um capítulo agora e terminamos a epístola. Capítulo 3. Preparados? Vamos ler juntos então. Capítulo 3.
Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens, pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a todas essas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Pense, não escreva ainda, pense em qual título você vai dar para o capítulo 3. Pode escrever. Escreva o título do capítulo 3. Agora que nós lemos os 3 capítulos, pense também em que título você vai dar para toda a carta. Para toda a epístola. Que título se dá para toda ela? O título para toda a epístola, depois que você já deu para cada capítulo. Pode pensar aí. Para toda a epístola, que título você daria? Pode escrever. Escreva o seu título aí. Escreveram? Muito bem, vamos lá agora. Capítulo 1. Fala seu título aí. Cada um vai falando, cada um por sua vez. Edificação. Ordem. Colocar ordem. Oi? Doutrinar presbíteros. Igreja Santa. Ficou grande, né? Vida eterna com Deus. Depois só vida eterna, tá bom. Pronto. Irrepreensível. Despenseiros. Oi? Sadios na fé. Oi?
Ó, combinou aí 2 títulos. Fé dos eleitos, muito bem. Como? Purificação. Pastor aprovado. Como? Crentes saudáveis. Eleitos de Deus. Irrepreensível também. Tá vendo? Alguns títulos repetindo aí. Vocês estão conectados. Fala, William. Vida eterna, né? Igual aqui. Ok? Entenderam? Qual foi, Kelly? Oi? Fé dos eleitos de novo, né? Modelo exemplar. Muito bem. O meu título agora. Vou perguntar de vocês, dá o meu aqui, tá? O meu título é Coisas Restantes. Para vocês entenderem como é que eu dou o título, eu gosto de dar títulos baseado em algum texto. Esse é o meu pessoal, tá? Minha maneira pessoal é dar títulos baseado em algum texto. Esse Coisas Restantes aí está no capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Coisas restantes. Paulo diz: eu deixei você em Creta para você colocar em ordem as coisas restantes. Porque Paulo passou evangelizando a ilha de Creta quando ele estava preso. Em algemas, Paulo começou a pregar ali e deixou ali pessoas convertidas. Aí ele mandou Tito para colocar em ordem as coisas que ele não teve tempo de colocar em ordem naquela igreja. Coisas restantes. Capítulo 2, qual o título que você deu? Vamos falando aí. Oi? Agir do crente. Instrução. Crente zeloso. Cristão autêntico. A doutrina de Deus. A doutrina de Deus. Eu peguei no texto, né? Oi? Proceder. Ó, bons procedimentos. Crentes sinceros. Como é que é, Wander? Wander? Sã doutrina. Comportamento dos eleitos. Israel? Instrução. Exortação. Oi? Padrão. Conselheiro. Zelosos na fé. Bom testemunho. Doutrinar membros. Excelentes títulos, tá vendo aí? Muito bons os títulos de vocês, né? O meu título no capítulo 2 foi Graça Educadora. Graça Educadora. O meu título é baseado aí no versículo 11 e 12. Porque tem gente que pensa que a graça de Deus é só salvadora. É só para salvar. Aí fica um monte de crente aí mal educado. A graça é educadora, ela vem nos educar. E quem não for bem educado também não entra no céu, porque Deus não tem filhos mal educados. A graça, então, graça educadora, tá? Salvadora se manifestou educando-nos, ok? Nesse caso, a graça veio do capítulo 11, educadora veio, aliás, versículo 11. Isso. No Educando-nos, versículo 12. Terceiro capítulo, que título vocês deram? Vamos ver, digam aí. Wander. Sujeição. Irmãos obedientes. Prática das boas obras. Ficou grande, né? Prática das boas obras. Tá bom. Boas obras. Boa obra. Boa obra. Isso, muito bom esse. Como é que é? Regenerador e renovador, né? Ótimo. Justiça praticada. O que mais? Obediência. Fiel a esta palavra. Fiel a essa palavra. Giovana, você levantou a mão? Ah, não. É só coçando o cabelo, né? Pode falar aí, gente. Como é que é? Justificados por graça. Obediência à palavra. Palavra graciosa. Obediência à palavra. Sujeição à palavra. Ação da graça. Quem mais? Oi? Os mansos. Ah, manso. Só manso. Manso. Alguém mais? Guiados na graça. Muito bem, ok? O meu título para o capítulo 3 é Lavar Regenerador. Lavar Regenerador. E você encontra essa expressão aí, no versículo 5, onde o irmão ali também colocou, né? Regenerador e renovador, no versículo 5.
Lavar regenerador. Agora, qual o título que você deu para toda a epístola? Padrão de boas obras. Oi? Fé dos eleitos. Instruções. Homem bom? A homem ponderado. Comportamento cristão. A graça de Deus. Exortando com amor. Modelo de cristão. Fé cristã. Oi? Conduta cristã. Diligência dos eleitos. Diligência. Oi? Sadios na fé. Amor para todos. Oi? Esperança da glória. Esse parece Colossenses, hein? Tá parecendo Colossenses, não Tito. Colossenses tem essa frase. Que mais? Fala, Emerson. Orientação. Boas obras. Quem falou boas obras? Kelly, boas obras. William. Oi? Herdeiros em Deus. Ok? Entenderam? O título que eu dei foi só uma palavra. Creta. De todas as viagens de Paulo, essa foi a única vez que ele passou em Creta. E evangelizou esse lugar. Estava preso, evangelizou esse lugar. E aí enviou Tito para lá, tá? Então, o meu título ali, Creta, é baseado no quê? No material geográfico. Ok? Você pode ver lá só na quarta viagem que Paulo passa num porto em Creta. Tinha uma tempestade, estava chovendo. Lembra que choveu ontem aqui? Era uma garoazinha que deu aqui em relação à tempestade que tinha lá em Creta, quando Paulo, o navio dele que levava ele preso, parou lá em Creta, e debaixo daquela chuvarada toda, e com algemas nas mãos, Paulo desceu do navio e pregou o evangelho e começou uma igreja em Creta, daquele jeito. Se fosse crente de hoje, o que ele fazia? Fica dormindo aqui no navio, tá chovendo demais, não vou sair não vou na igreja hoje. Entendendo? Tá difícil pro crente hoje ser de verdade. É muito acomodado. Aqui não tem gente acomodada, não. Paulo era homem de Deus. Na maioria dos temas que eu ouvi, saíram nas interlinhas. Não tem problema? Não tem problema, não. Ok? Atenção agora, irmãos. Me perdoe de 5 minutinhos nós passamos, só 5 minutinhos. Mas nós vamos ter 2 sextas-feiras que não teremos aula. Não teremos aula sexta-feira que vem, que é feriado, 7 de abril. Aliás, 14 de abril. E não teremos aula na outra sexta-feira, que é 21 de abril, também feriado nacional. Por essa razão, anotem aí. A nossa próxima aula aqui na sexta-feira será 28 de abril. Por essa razão, anotem aí. O que nós fizemos aqui com Tito, você vai fazer na sua casa, no seu caderno, com Efésios. Fácil também. Só tem o dobro de capítulos. Tem 6 capítulos, só isso, tá? Então, um título para cada capítulo de Efésios e um título geral. E eu vou tomar de vocês, então, no dia 28. Essa é a tarefa para casa. Muito fácil, não é isso? Só que também você deve fazer o seguinte. Olha só, anota aí, tá? Anota aí. Você vai dizer por que você deu esse título. Deu título para o capítulo 1? Eu dei esse título pelo capítulo 1 por causa disso e daquilo. Por que deu esse título para o capítulo 2, 3, 4, 5, 6? E depois por que deu esse título para Efésios? Tá bom? Ok?